Meninas, essa parte da necessaire aqui já tá feita, vocês já viram no passo anterior. Daí nós cortamos os retângulos, que eu também já pedi para vocês cortarem, do tecido de fora e do tecido externo, o tecido número 1 e o tecido número 4. Fiz um sanduíche com a fibra, o direito e direito para fora, fibra no meio. Passei meio pezinho de máquina em toda a volta só para prender. Então, como que nós vamos começar? Nesse ladinho aqui eu achei o centro dele. Por quê? Porque eu vou posicionar ele bem em cima do zíper ali, ó. Vou pegar aquele centrinho ali e vou posicionar em cima do centro do zíper. Alinhando esse ladinho aqui. E vou alfinetar. Daí nós vamos começar a costurar daquela marcaçãozinha, com meio pé de máquina. Um pouquinho mais do que meio pé de máquina, mas tem que ser menos do que um pé de máquina. Começamos com a agulha sempre abaixada e nós vamos costurar até chegar ali na pontinha da costura que a gente tinha feito anteriormente para prender o tecido, né? Vocês já vão entender por que vocês vão chegar na pontinha. Vou tirar os alfinetes que eu coloquei. E o que eu vou fazer nessa etapa aqui? Eu levantei meu pé de máquina aqui e eu vou trazer esse tecido devagarzinho, acertando ali, que ele vire e fique rente ao tecido de baixo. Nessa hora, você checa se você tá pegando todos os tecidos. Aqui tá preso, mas esses daqui estão soltos, então eu tenho que estar costurando tecido de baixo, a fibra, o tecido de cima e o sanduíche que eu já tinha montado. Abaixo minha agulha. Deixa eu levantar para acertar aquela pontinha. Dou uma andadinha de leve naquele comecinho, tem que ser de leve porque a tendência é ele dar uma travadinha ali. Andei alguns pontinhos de leve, eu posso ir de novo. Eu vou devagar porque eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que chegar até aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vincar aqui. Ó, dobrei pra lá pra vincar, pra eu saber até onde eu tenho que chegar bem perto, bem rente aquilo ali. Quando eu estiver chegando lá perto, a gente vai mais devagar. Já tô bem perto do que eu risquei, vou dar mais um pontinho e vou ver se nessa altura já tá bom. Se não tiver, eu volto naquela posição anterior. O que eu vou fazer? Agora, em vez de eu puxar pra cá, eu vou empurrar pra lá, ó. Vou fazer esse tecido aqui ficar rente àquele lá. Então, eu levanto o pé de máquina e vou puxar pra cá. Com calma, essa parte é meio chatinha. Tem que fazer ajeitando certinho pra ver se, de novo, se tá pegando o tecido de baixo, a fibra, o tecido de cima. E alinhar aquele que a gente tinha feito ali, ó. Viu? Deu certinho, vai dar meio pé de máquina ali também. Vou começar devagar nesse comecinho aqui. Passou um pouquinho devagar. Aí você continua. Sempre não usando muita velocidade nessa hora na máquina. É muita fibra que vocês estão costurando. Tem 2 camadas de fibra e 4 de tecido. Então vai devagar que é melhor, que você consegue costurar tudo. De novo, nós vamos costurar até chegar aqui, ó. Vocês vincam, fazem essa dobradura aqui, pra você ver até onde é o final. Porque como esse tecido tá maior, vocês não estão vendo direito onde tá o final. Então, só pra vocês não passarem daquela etapa. E vocês vão vir um pouquinho antes de chegar ali naquele final que vocês vincaram. Na verdade, você consegue acompanhar meio que pela lateral, onde mais ou menos está chegando o tecido. Vou dar mais um pontinho e vou ver. Se não tiver dado certo, vocês abaixam e voltam a fazer mais um, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar esse tecido para ele ficar aqui, ó. Eu acho que dá para dar mais um pontinho aqui. Então, eu volto nessa posição. Dou mais um pontinho e agora sim eu levanto a agulha. Como que você sabe isso? Se você tem que dar mais um pontinho ou não. A hora que eu fizer essa virada aqui, ele não pode estar com um pé de máquina. Ele tem que estar com um pouco menos do que um pé de máquina. Senão depois na hora do viés não vai esconder. Isso daqui vai ser acabamento com o viés. O viés que vai dar o acabamento nele. Então tem que ser um pouquinho menos do que um pé de máquina. Aqui é a mesma coisa. Eu vou chegar até quase o finalzinho ali.
Cheguei no final, quase no finalzinho. Agora aqui, o que a gente tem que tomar o cuidado? Ó, lá naquele cantinho já tá formando a necessaire, né? Aqui o zíper tá aberto. Eu tenho que costurar com ele fechado. Então, se a gente for fechar até lá, o zíper vai cair pra fora. Não dá pra gente fazer isso. Eu preciso dele fechado o suficiente que ele fique preso aqui pra eu saber que ali, quando eu costurar, ela vai ficar juntinho. Então, eu vou pôr um alfinete aqui. Mesmo assim, eu tenho que me preocupar com... Ó, você veja que eu entro e saio no mesmo lado de cá e vou entrar e sair no lado de lá, pra ele ficar próximo, mas eu tenho que me preocupar. Ó, ele abre do mesmo jeito, eu tenho que me preocupar, mas me dá uma firmezinha melhor do que ficar sem nada ali. O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa lateral pra cá, mesmo procedimento que eu fiz em todas as outras etapas, ó. Só que a hora que eu for costurar, eu tenho que me preocupar com ali estar fechado. Então, o que a gente faz? De novo, começa meio devagar lá naquele cantinho, porque as quinas são sempre mais difíceis de passar. Eu vou costurar só um pouquinho, vou deixar minha agulha abaixada e vou checar lá como é que tá meu zíper. Ele tem que estar fechadinho, ó. Daí, de novo, eu vou costurar até o final. Até a pontinha, não até o final, finalzinho mesmo, porque aqui também tem mais uma viradinha, ó. Cheguei ali... Vou tirar aquele alfinete para não me espetar depois e vou puxar para cá, mesma coisa. Ó, acerto as laterais de baixo, sempre se preocupando para ver se eu tô com as 3 partes e alinhando essa daqui naquelas partes. Começa a ficar mais complicado porque eu já tô com a bolsa praticamente toda fechada, então você vai acertando o teu canto ali, dobrando aqui se for para facilitar para você. Começa as quinas sempre mais difícil de andar, ó, aqui deu uma travadinha, vou dar uma leve andadinha manual aqui. Quando vocês forem fazer essa andada manual, cuidado para não andar muito, porque senão fica um ponto muito aberto, daí vocês, até depois vocês vão ter que dar, caso fique um pontinho muito aberto lá embaixo, vocês têm que dar um pontinho à mão depois. Se bem que depois o viés esconde tudo, não precisa se preocupar. De novo, aqui eu não tenho mais como dobrar o tecido, então eu tenho que ficar vendo onde que tá a minha lateral, para chegar bem pertinho. Mas não posso passar do ponto limite de fazer a curva. Aqui de novo, eu vou acertar para cá. É questão de ajeitandinho, ó. É meio difícil de fazer, difícil não, é chatinha mesmo, porque... Você tem que estar checando se você está pegando todas as partes. Mas o resultado dela fica bem legal. Depois, ó, anda devagar nesse começo, como todas as outras quinas, você já fez isso. Aqui é a mesma coisa, ó. É bom dar uma dobradinha pra dentro e vamos costura reta devagar. Até um besourinho quis entrar na minha costura aqui, não sei se vocês viram. O jardineiro tá lá fora hoje cortando, os besourinhos resolveram vir pra costura aqui com a gente. De novo, ó, nós vamos chegar até quase a beiradinha ali. Paramos, levantamos. Tô aqui suando num calorão, apesar de Curitiba não ser a cidade mais quente do planeta, mas hoje tá bem quente. E para não fazer muito barulho do jardineiro, a gente teve que ficar de janela fechada. Tudo isso pro vídeo ficar mais ou menos, vocês entenderem. Que isso daqui só com foto não ia dar certo, vocês não iam conseguir entender. Passamos aquele cantinho, como sempre, ó. Vamos ver se tá alinhadinho. Aqui com calma nessa parte. Eu tenho que chegar até aquela quininha ali para depois fazer aquela outra ponta. Então, vamos lá.
começar a dar uma dobradinha aqui, acertando aquela pontinha ali. Ó, nós vamos costurar até a pontinha ali. Um pouquinho antes da pontinha a gente para. Opa, paramos, levantamos a agulha e vamos fazer esse último finalzinho aqui, ó. Quando você virar, ele dá certinho ali, ó. Agora a gente fez uma bobagemzinha, né? A gente tinha que ter aberto. Lembrem de abrir um pouquinho mais o zíper de vocês para não ficar só com esse buraquinho que eu fiz aqui para desvirar. Nada que não dê jeito, mas complica um pouquinho a vida. Quando vocês começarem a fechar, deixa um pouquinho mais aberto. Não fazer bobagem que nem eu. Viu? Tudo tem solução. Agora a gente desvira só para fechar aquele finalzinho ali. De novo, estamos fazendo o último cantinho, então faz um pouquinho mais devagar. Se a máquina de vocês não tem o recurso de andar devagar, vai bem devagarzinho com o pé no pedal. Aqui eu gosto de dar um retrocesso, porque é a parte do zíper, então eu gosto de estar bem firme. Eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Aqui era onde tinha o zíper, aqui desse lado eu vou fazer um retrocesso aqui também para deixar mais firme. Apesar de que isso daqui eu vou dar mais firmeza na hora que eu colocar o viés. Ó, se preocupem de pegar aqui essa parte e abaixar para dar um retrocesso nesse pedaço aqui, ó. O pedaço do zíper ali. Só para deixar um pouquinho mais firme, né? Eu faço mais uma costura e dou um retrocesso. Vamos ver como que ficou. Depois a gente vai desvirar agora só para mostrar aqui, mas depois a gente vai ter que fazer viés em toda essa parte aqui, ó. Vou fazer um viés da mesma maneira que eu fiz essa costura. Eu vou começar com um viés e nós vamos dar o acabamento dela inteirinha.